Não, é perfeita a colocação do senhor no que tange à mobilização. Coronel, eu sei que pode parecer um sonho, tá, um sonho impossível, mas entendo eu que diante de uma decisão como essa, com o choro do Toffoli, diante de tudo que a gente tem pela frente, ontem, por exemplo, tinha que ter um apagão do ponto de vista de todo mundo desligar as lâmpadas em São Paulo. Sabe, pode parecer sonho, coronel, mas nós precisamos nos mobilizar e mostrar para o Supremo Tribunal Federal que eles são nossos funcionários, são servidores públicos e a palavra intuitiva, estão para servir o povo. Só que a gente vai se diminuindo a cada decisão, nós não temos mais representantes, né, com essa disposição, por exemplo, até brinquei, exageradamente, é claro, mas de se acorrentar diante do Supremo Tribunal Federal para mostrar para o mundo que um representante de uma parcela da sociedade brasileira, representando essa parcela indignada, está ali se manifestando. Nós fomos dormir ontem com essa notícia, acordamos com essa notícia e o João até agora não me chamou para um breaking news, dizendo, olha, um grupo de deputados estão agora deitados ali, acampados em frente ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente vai aceitando, coronel, e vai ficando cada vez mais distante a possibilidade da solução desses problemas, concorda? É verdade. Até porque, Pitoli, não foi algo abrupto. Isso já era um processo bem anunciado, ele foi trabalhado, ele foi sendo, como você mesmo disse, assimilado pelo grupo político. E nós não podemos esquecer que o Brasil, a nossa representatividade no Brasil, ela está muito, mas muito empobrecida pelo aspecto que nós já falamos, ou seja, o aspecto da corrupção individual, corrupção das pessoas. Os nossos representantes, Pitoli, em Brasília, muitas vezes, eles são estigmatizados, né, como uma classe política pervertida, mas, na verdade, grande parte deles espelham aquilo que as sociedades, como você bem disse, não se articulam para se indignar. E quando é que isso acontece? Acontece aqui nos Estados Unidos, eu posso te falar, porque o governo Biden também foi um governo muito parecido com esse governo Lula. Aliás, as semelhanças entre Brasil e Estados Unidos são impressionantes, porque não somente Trump é eleito em 16, depois Bolsonaro é eleito em 18, depois Trump é ejetado do poder em 20, o sistema reage, Bolsonaro é ejetado em 2022, nós temos o 6 de janeiro aqui em 21, tem 8 de janeiro em 23, Trump foi perseguido pelo sistema judicial que estava na mão realmente de uma estrutura perversa, e no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Nós estamos nesse mesmo momento, mas qual é a notícia que eu imagino, pelo menos é assim a esperança que eu tenho, é que o povo brasileiro, a maioria, a semelhança do que acontece aqui nos Estados Unidos, a maioria da população, ela não está subscrevendo isso que está acontecendo. Agora, qual é o problema? É que o nível de indignação, como você falou, ele paulatinamente ele foi sendo erodido. Por quê? Porque as pessoas ficam cansadas. Você vê, eu vou fazer um link com o Irã para que a gente possa entender o que está acontecendo lá, Pitoli. O jovem no Irã, houve 3 grandes levantes contra os ayatolás, contra o regime dos ayatolás. A população está oprimida. Sabe o que está acontecendo no Irã hoje, agora? Festas nas ruas, shows de orquestras em Teherã. Então você vê que o regime ele está fazendo uma celebração oficial para passar para a população e para o mundo de que está tudo normal, de que está tudo tranquilo, está tudo sob controle. Eles, inclusive, vendem a versão de que a vitória foi deles. Então você veja que, apesar de ter uma indignação grande, os jovens estão cansados. Por quê? Porque a cada vez que eles foram para a rua, fizeram isso que você falou, se indignaram, a repressão foi cada vez maior e eles pagaram um preço gigantesco, e a diáspora iraniana, ou seja, os persas estão espalhados pela Europa, Estados Unidos, pelo mundo todo. O Brasil está num processo muito similar no que diz, pelo menos no que diz respeito à estratégia de operação psicológica, de você oprimir a população
e coibir justamente a articulação política. Você sabe, Pitolio, eu vou te falar uma coisa que nem sei se eu tive a oportunidade de contar isso ainda, mas eu fui demitido da Jovem Pan junto com o Fernão Lara Mesquita e o Paulo Figueiredo, naquela leva ali, junto com, inclusive, com Alexandre Garcia, né? Eu sempre falo que eu tenho esse privilégio, mas você sabe por que nós fomos demitidos logo uma semana depois do 8 de janeiro? Porque nós estávamos, obviamente é que ninguém esperava que acontecesse aquilo, eu estava na igreja, cada um estava num local, fomos chamados às pressas, aliás, o nosso grande amigo Didi Red Pill é que estava com o YouTube ali fazendo a cobertura, não havia nenhuma emissora de televisão cobrindo aquilo, e a gente usou as imagens do YouTube, do Didi Red Pill para comentar. E nesses comentários, você sabe que fomos demitidos por ação do Ministério Público Federal de São Paulo. 2 promotores ali fizeram uma ação e pressionaram a Jovem Pan. Mas o que eu acho interessante é que eles transcreveram as minhas palavras na peça. E o que eu falei naquele dia, Pitolli, que aquela manifestação completamente desorganizada, sem liderança, sem pauta tangível, sem organização, era fruto de uma ação do Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, em um aspecto, é que ele afastou os políticos da população. Por quê? Porque ele ameaçou não diplomar aqueles que tivessem contato com os manifestantes que estavam em todos os estados, todas as unidades da federação, havia manifestações na frente dos quartéis, com o pessoal indignado, não com o resultado. Isso é importante a gente entender. O brasileiro, ele é democrático, ele já fez várias alternâncias de poder, não teria problema nenhum se realmente houvesse um processo rígido, legítimo e que as pessoas confiassem. Aliás, como você e eu já colocamos algumas vezes, chegamos ao ponto de sonhar com o Brasil, no Brasil, um processo eleitoral como o da Venezuela. Por incrível que pareça, que é um processo que permitiria uma contagem pública dos votos. Na Venezuela é feito por amostragem, não é feita de todos os votos, mas é o suficiente para você coibir esse tipo de dúvida. Agora, é importantíssimo, Pitolli, que a gente entenda que, infelizmente, aqui nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar, e no Irã, a indignação ela está associada muito mais diretamente ao poder econômico do que ao moral, do que ao ético, infelizmente. A classe média, de modo geral, ela é muito acomodada. E aqui nos Estados Unidos eu posso dizer, Trump só venceu porque o governo Biden, a corrupção, ela avançou de tal maneira que indignou a classe média porque havia uma crise econômica. Dilma só caiu não por causa da Lava Jato, não por causa do petrolão, não por causa da violência, não por causa da corrupção sistêmica. Dilma caiu porque ela perdeu a sustentação no Congresso por causa da crise econômica. E eu vou te dizer, o Brasil, ele caminha, como você já falou, graças ao nosso ministro, que é mestre, né, em economia pela USP, que você falou muito bem, não somente o Haddad, diga-se de passagem, há toda uma estrutura montada e que vai nos levar a uma situação que nós já conhecemos. A Argentina nos provou, a gente está indo no caminho que a Argentina trilhou e depois se recuperou. Então, da mesma forma, Pitolli, eu quero te dizer o seguinte, hoje, com toda essa campanha que aconteceu essa semana passada, é impressionante, houve como o Trump apelidou de Guerra dos 12 Dias, né? Fazendo, obviamente, um paralelismo com a Guerra dos 6 Dias, 12 dias que houve essa campanha no Irã e o que a gente espera é que a sociedade enxergue essa janela de oportunidade para tentar uma modificação de regime. Eu espero, Pitolli, que a gente não chegue nesse nível de sofrimento da sociedade, mas tudo indica que a gente está vivendo novamente, como o americano aqui viveu, uma oportunidade de se indignar e de querer mudanças. E essas mudanças, e eu termino essa parte do meu comentário dizendo o seguinte, não é um problema político. É importante a gente entender que nós estamos diante de uma crise moral. Uma crise realmente em que o país precisa entender que essa estrutura ali no Supremo Tribunal Federal, ela não é um braço político. Ali há uma estrutura hoje que nós precisamos enfrentar esse assunto. Há
escritórios de advocacia das esposas dos ministros do Supremo. Aquilo virou, aquilo que o Toffoli hoje fez, chorando ali e manifestando, na verdade, é uma proteção de um sistema que está montado em Brasília, de concentração de poder, extremamente corrupto. O sistema político brasileiro, a representatividade que não tem o voto distrital, você não adianta, você vai aumentar o número de deputados, mas essa representatividade precisa mudar o processo. E para que isso aconteça, nós temos muito trabalho, Pitoli. E a Auriverde, você, a tua voz, ela, por mais que eles façam esse esforço, eu quero crer que não vai ser calada. Sabe por quê? Porque o próprio mainstream jornalístico, os próprios advogados agora já estão sendo alcançados por essa estrutura, eu vou dizer assim, mafiosa, até porque eles decidiram isso ontem, mas ainda não está organizado como é que vai ser feito essa perseguição, essa censura. Então aproveito os últimos dias que eu tenho possibilidade de falar com você e dizer o seguinte: o que nós temos no Brasil é uma estrutura corrupta mafiosa de concentração de poder. E essa concentração de poder, ela foi desfeita, ou pelo menos ela foi arranhada, ou ela começou a ser desmontada durante o governo Bolsonaro. Por isso o sistema reagiu com tanta força. Mas nós não podemos desistir. E eu tô contigo, Pitoli. Pode Eu sei contar disso. comigo que a gente não vai largar essa luta de jeito nenhum.